Bem, bem-vindos a todos e a todas. Já está aqui muita gente a juntar-se. Estes segundos também foi para Gente, juntarem-se mais pessoas, não é? Isto já foi de pois propósito. é, pois é, pois é, pois é. Hoje temos aqui um tema super interessante, não é? Continuamos aqui com o tema do código da emoção, da terapia energética, e hoje vamos Verdade. falar sobre se as emoções e as energias de trauma se podem ser herdadas, não é, Andréia? Yeah! Um tema bem interessante. Olha, antes de entrarmos assim no tema propriamente dito, não é? Nas emoções herdadas, na energia herdada, se calhar falávamos um bocadinho sobre que tipos de energias é que nós podemos aprisionar, não é? Porque nós não temos só as herdadas. Queres começar um bocadinho Sim, por aí? sim, pode ser, pode ser. Então, pessoal, bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui. Então, vamos lá. Que tipos de emoções que nós podemos aprisionar no nosso corpo? Eu diria que o primeiro tipo de emoção é a emoção que nós próprios criamos, que são emoções que não conseguimos processar, emoções que de repente foram tão traumáticas, foram tão intensas que nós tivemos dificuldade em olhar para elas, nós tivemos dificuldade em sentir a emoção. Emoções que de repente nós colocamos, empurramos elas, escondemos elas. Não, eu não quero sentir. Não quero sentir. Ela é muito dolorosa, essa emoção. Essa situação que eu passei foi muito traumática para mim. Então, eu não consigo sentir ou não consigo expressar aquela emoção. Por exemplo, a raiva de não ter dito a tua verdade, de não ter falado não, quando disse sim e queria na realidade dizer não, não conseguiu expressar a tua verdade. E aí gera aquela emoção, cria aquela emoção. O teu corpo vai criar o fígado, por exemplo, né? Vai criar a raiva e vai gerar e vai deixar aquela emoção aprisionada em algum lugar do teu corpo. Por quê? Porque não foi capaz de senti-la, não foi capaz de expressá-la. Então, essas emoções comuns são, que nós dizemos, né, com o código da emoção, são as principais que nós criamos, não conseguimos processar e ficam ali aprisionadas em qualquer região do nosso corpo e podem levar a dores, pode levar a processos inflamatórios, pode levar a processos financeiros, problemas financeiros, a problemas de conexão em relacionamentos, porque é energia densa que está ali aprisionada no seu corpo, que está impedindo a energia vital, a energia universal do Criador de fluir no seu corpo. Daí que, por isso é que nós chamamos de comuns, não é? É esse tipo de É, energia, porque é mesmo, é, também é a mais comum, é a mais frequente, não é? Que nós é, encontramos é. e realmente é mesmo mais comum, ou seja, mesmo quando nós temos dificuldade em nos conectarmos com o corpo, em estarmos realmente ligadas ao corpo e sentirmos o nosso corpo, porque há imensas pessoas que têm esta dificuldade, não é? Pois, Parece que pois, fica muito desconfortável eu estar ligada com o pois. meu corpo, então eu procuro estar com a minha atenção fora do corpo, não é? Fazer coisas que me Sim, distraiam. Eu sim, quero me distrair do meu sim, corpo. sim, sim. Então, quanto maior for esta desconexão com o corpo, maior vai ser a quantidade de energias e emoções que eu vou aprisionar, porque não me vou Pois. permitir sentir aquelas emoções, não é? Isso mesmo, isso mesmo. Portanto, este é o primeiro. Eu até apontei aqui para não me esquecer, sabes? Isso lá, Segundo. vamos lá. E a próxima? E Vamos a lá, próxima? Quer próxima. dizer? Quer dizer? Absorvidas. Vamos falar das absorvidas. Isso. Absorvidas são menos comuns, são menos frequentes, mas também aparecem de vez em quando, também acontecem. E então acontecem especialmente quando nós estamos com alguém, sei lá, imaginemos que eu vou agora ter com uma amiga minha, vou ter com a Andreia, e a Andreia está a passar por um momento desafiante, está a Pois. passar por uma tristeza profunda, por uma dor profunda, alguma experiência que ela está a viver, e eu, como tenho muita empatia pela Andreia, eu vou sentir esta dor dela, não é? Eu vou absorver esta dor. Isto também é muito comum, não é? Nós, Pois, pois. claro, quanto maior for a ligação que nós temos com a pessoa, Sim, maior vai sim, ser a probabilidade de nós absorvermos isto, não é? Então sim. acontece mais frequentemente com aquelas, sei lá, do seio familiar, não é? Dos nossos pais, Isso mesmo. companheiros, dos filhos, não é? Aquelas pessoas que nos são mais próximas. E também pode acontecer com amizades, não é? Quando Também. temos muita afinidade com a pessoa, eu noto isso, quando se for com uma pessoa que me é muito querida, pessoas que são mesmo muito próximas de mim, também Uhum. existe essa maior probabilidade de nós
absorvemos Pois, aquela energia, não é? sim, No sim, fundo sim. estamos aqui, quero aliviar a pessoa daquela dor, não é? Então, Quero ajudar a quero pessoa e no fim ajudar. acabamos absorvendo aquela emoção, aquela energia dela e começamos a vibrar com aquela emoção. Aí é que Exatamente. está. Nós começamos a vibrar. De repente, aquela tristeza que não sentimos, né? Ou aquela raiva, ou aquela baixa autoestima, que nem é nossa. A gente absorveu do amigo, ou da mãe, ou do pai, e nós começamos a vibrar com ela, nós começamos a sentir aquela emoção, né? Uhum. Sim, Sim. exatamente. Terceira, queres falar? Sim, vou falar um pouquinho. O terceiro tipo de emoção que nós aprisionamos são as emoções compartilhadas. Então, pois, compartilhadas, nós podemos compartilhar emoções? Ah, pois, podemos. E isso geralmente vai acontecer quando geralmente é um grupo de pessoas, pode ser familiares, pode ser amigos, e todos eles participam do mesmo evento, da mesma experiência que foi, de certa forma, traumatizante. Então, a energia compartilhada, a emoção compartilhada, ela vai ser aprisionada no corpo de todas as pessoas que experienciaram aquele evento que foi, de certa forma, traumatizante. Então, e tem que ser realmente ao mesmo tempo. É como se, por exemplo, ver um acidente. Estamos aqui com meu pai, minha mãe ou os irmãos, e de repente vemos um acidente acontecer na minha frente. O que vai acontecer? Todos provavelmente vamos ficar em choque, não é? E aí vamos aprisionar aquele choque. Se nós não conseguimos processá-lo, né, senti-lo, vamos aprisioná-lo. E todos ao mesmo tempo. Ou, de repente, em uma briga na família. Estamos discutindo por uma herança ou alguma situação difícil na família e geram aqueles sentimentos de raiva ou de ressentimento. Estamos todos ali juntos, então todos envolvidos de repente durante aquela situação, aquela discussão difícil, vão aprisionar aquelas emoções. Não precisa ser somente uma, podem ser várias que aprisionamos. E o mais interessante aqui, eu encontro também muito essas emoções compartilhadas nos meus clientes durante as minhas sessões. E o interessante é que quando eu liberto do meu cliente, eu encontro uma emoção compartilhada, eu vou libertar não somente dele, mas vai ser libertado de todas as pessoas que participaram durante aquele evento traumático. Exatamente. Enquanto que as absorvidas, que por acaso não falámos nisso, nós absorvemos e a pessoa deixa de ter, não é? Nós é que ficamos com aquela energia. Também, Também. muitas vezes a pessoa, ela nem, às vezes ela pode também até ela Pode, depende da intensidade, não é? aprisionar, depende da intensidade, Claro. mas muitas vezes ela não aprisiona, mas nós puxamos aquela energia para nós. Sim, sem dúvida. Ok, quarto, não é? A Temos aqui, próxima, temos vamos aqui lá. mais três, vamos para a quarta. São as pré-natais, que eu sei que tu também trabalhas muito com as pré-natais. Bastante. Da minha experiência, elas não aparecem muito nas minhas sessões, são assim mais raras, mas as pré-natais acontecem no momento pré-natal, não é? Portanto, quando o bebê ainda está na barriga da mãe, ele Isso. pode aprisionar estas emoções, podem ser as emoções que a mãe sente e lá está, como tu estavas a dizer muito bem anteriormente, não é? Normalmente são emoções mais fortes, não é? Não vai São. aprisionar qualquer emoção, é uma emoção que é mais forte, que é mais intensa, portanto acontecem experiências que a mãe está a passar que também são intensas, também são fortes, então o bebê pode aprisionar aquela emoção e também pode ser o bebê a aprisionar as suas próprias emoções, não é? Pois pode, pois pode. Quando ele pressente que há alguma coisa Sim. no ambiente que não está bem, não é? E hoje em dia, olha, há dias vi um vídeo muito interessante de um perfil, até de um perfil de um brasileiro que eu agora não me lembro do nome dele, é não consigo dizer. Não tem problema. Pronto, mas é um perfil brasileiro que fala muito de parentalidade e ele partilhava um vídeo era uma ecografia de um feto, já era grandinho o feto, já devia ter mais de 6 meses. E qual foi a reação do feto perante acho que aquilo era uma discussão que estava a acontecer, e qual é que foi a reação do feto? Então o feto estremeceu. Nota-se mesmo no Olha, vídeo. a ver. Pronto. E lá está, o feto ele pressente o seu ambiente, não é? À Sim, volta sim, dele, sim. também pressente a Sim. mãe,
e sim. pode de facto aprisionar estas emoções ainda dentro da barriga da mãe, não é? Que é Sim, impressionante. sim. Pois é, pois é. Não, é incrível, porque eu encontro, às vezes eu pergunto, né, em que eu trabalho muito com a área de abuso, não é? Então, a maioria das minhas clientes, a maioria são mulheres, né, que tiveram dificuldades na infância, e a maioria das emoções que eu encontro pré-natais foram aprisionadas, foram absorvidas da mãe, foram absorvidas no terceiro trimestre da gestação. Uhum. Então, é realmente no final da gestação que o feto vai haver a maior probabilidade do feto ele absorver as energias, principalmente da mãe. Pode até Uhum. ser do pai, mas a maioria é da mãe. Eu raramente encontrei, mas como a Marta disse mesmo, é possível o feto próprio cria essas emoções, o medo quando está em presença Uhum. mãe em uma situação difícil. Mas no caso das minhas clientes que passaram por uma infância muito difícil, pais que abusaram de certa maneira, elas absorveram ali no terceiro trimestre. E o que acontece? Em quase todas as sessões que eu faço com elas, elas têm hoje dificuldades em se comunicar, dificuldades em mover a vida delas para frente, ter sucesso na carreira, em ter a autoestima, não é? E atrair a realidade que elas querem, né? Criar a realidade que elas querem para a vida delas. Muitas vezes tem a ver com essas emoções pré-natais que elas absorveram da mãe. Então, e ali aparece muito a baixa autoestima, o abandono. Muitas vezes a mãe foi abandonada pelo pai, ou se Uhum. sentiu abandonada, não teve ali o apoio, não é, do pai, e se sentiu abandonada, se sentiu rejeitada. Aparece a ansiedade, ali muito um medo, desencorajamento. Encontrei hoje mesmo, Uhum. em uma sessão de uma cliente, frustração, desencorajamento. E o que acontece? Quando nós absorvemos já de bebê, imagina, essa é uma energia, uma frequência que fica aprisionada no nosso corpo, e toda vez que nós próprios criamos essa mesma frequência, ela vai acontecer, ela vai vibrar, não somente a frequência que absorvemos, como a frequência nossa. Então vai Uhum. ser ali, são várias frequências no nosso corpo que vão ser ativadas quando uma situação de frustração aparece. Uma situação onde você fica desmotivado, você fracassou de repente em algo que queria fazer. Aí aparece o desencorajamento, aparece a frustração, o fracasso. Tudo por quê? Você tem dificuldade em entender o porquê. Por quê? Porque dentro de você também estão vibrando aquelas energias que nem são suas, não é? Sim, sabes, estavas a falar, estava-me a vir aqui um pensamento que é, muitas vezes depois as pessoas vão muito para a vitimização, porque elas não Uhum. percebem o que é que está a acontecer e perante as várias experiências no dia a dia, especialmente nos relacionamentos, não é? Qualquer tipo de Pois. relacionamento, até no trabalho, as pessoas às vezes, algumas tendem a levar tudo muito a peito, não é? Tendem, qualquer coisa Pois. que alguém diz, a pessoa fica logo à defesa, fica logo, sente-se magoada. E Pois. muitas vezes não consegue perceber, porque depois é engraçado porque as pessoas no discurso elas dizem porque ela disse-me isto ou fez-me aquilo, e elas não percebem que dentro de elas é que estão a vibrar aquilo, não é? Pois Sei lá, é. ela É. magoou-me, É. ok, se calhar eu tenho mágoa dentro de mim aprisionada. Ou aquela Sim. pessoa abusou de mim, se calhar eu tenho energia de abuso dentro de mim, não é? Ou senti-me Sim. traída, se Sim. calhar eu tenho energia de Sim. traição, não é? E nós Sim. nunca Sim. nunca fazemos este exercício, nunca nos apercebemos. Achamos que a responsabilidade é do outro. E não. Pois é. Se nós nos Pois é. sentimos daquela forma, é porque Uhum. algo dentro de nós está a vibrar naquela vibração. É Não é? isso mesmo, Marta. É isso mesmo. Eu vejo isso todos os dias, não só comigo, com os clientes, mas também com familiares. É porque nós temos vibrações, frequências dentro de nós que nos fazem com que vibremos com aquilo, não é? Uhum, sim. E que leva a tudo isso. Por isso a Sim, importância de nós sempre encontrarmos perguntar para o nosso corpo, não é? O que é que eu sinto agora? Não é? Que frequência que está no meu corpo, que está levando a esse comportamento, não é? sim. E às vezes não há explicação, não é? Às vezes surgem coisas, não é? Às vezes parece que apertam um gatilho em algum lado que de repente despertou ali uma emoção até forte, às vezes, uma emoção de tristeza, de Pois. sofrimento. Sei lá, aconteceu-me ainda há dias, eu estava a ouvir uma história de uma mãe a falar da sua história e aquilo despertou em mim um sofrimento tão grande. A história não era minha, era da pessoa, mas
Parecia que era Olha, eu que estava a ver a história dela. Então eu parei e olha, pensei, ok, se eu estou a sentir isto, é porque eu tenho aqui algo dentro de mim que está a ressoar naquela vibração. Não com é? Ela certeza. está a Uhum, refletir aqui algo dentro de mim. E tinha, de uhum. facto, tinha trauma de luto, e tinha Olha, outras coisas. E uhum, realmente, porque eu estava uhum. a sentir a dor tão forte, tão forte, tão forte, e assim, não pode ser, isto não pode ser de eu estar só a Tá ouvir vendo? uma história, não é? Tá vendo? Tá E vendo? tinha. Está, Portanto, se uhum, nós estava a ressoar. estivermos, estava a ressoar, se estivermos atentas, mas é preciso Pois é. estarmos atentas ao corpo e perceber como é Pois, que nos sentimos nas diversas situações, não é? pois é, muito importante, Ok. muito importante. E Olha, agora? próxima, Hum, faltam duas. Pois, Pré-conceição. pois, Esta é muito interessante, não é? pois, essa daí vai depender das crenças Das de cada um crianças. É. também, das crenças. Aqui, ó, gente, não tem certo, não tem errado. A gente respeita, cada um tem a sua opinião, claro. Mas, assim, o que eu acredito para mim, tá? Eu acredito muito em vidas passadas e ali, só que nós aprendemos na formação do Emotion Code que essas emoções de pré-concepção, elas são produzidas enquanto o espírito está em alma. Eu É está o corpo energético, não é? no corpo energético, ainda a forma de um anjo, ou o Dr. Bradley Nelson não explica muito bem. Não, não, ele não Não, fala disso. não fala disso, não. Eu coloquei aqui, mas eu estava a pensar, será que coloco, será que não coloco? Pois, não, mas a gente pode falar, porque é tão importante. Elas são muito Mas raras, não é? Estas são são muito muito raras. raras. São raras, são raras. E elas só vão aparecer na realidade quando a alma decide passar por uma situação que ainda não conseguiu curar em outra vida. Porque Uhum, o importante é a vida que nós estamos aqui. É essa vida que nós vivemos, eu como a Andréia, a Marta como a Marta, e é o que importa. O passado é o passado, as vidas passadas já se foram. Então a gente tem que realmente focar nessa vida, no que queremos criar aqui e no que queremos curar aqui, nas frequências que estão aqui, no momento presente. Mas muitas vezes, quer dizer, acontece durante uma sessão, aparecerem energias de outras vidas, que a alma não conseguiu curar e falou, não, vou levar essa emoção para essa vida e ela vai ter que passar por essa situação para ela poder aprender. De repente, aprender o quê, André? Aprender, de repente, a se perdoar. uhum, Aprender a se aceitar, a não ser tão perfeccionista. Aprender a se autovalorizar, a não achar que tudo que faz não é bem feito, a não achar que tudo que faz é errado, realmente aprender a se dar o valor. Então, acontece muito disso, dela trazer uhum. algumas situações, algumas emoções para essa vida, para a alma poder aprender com isso e evoluir. Elas aparecem, mas não tanto. Sim, e há outras filosofias que estudam isto, não é? A própria numerologia, a astrologia, eles também falam, quem faz o mapa astral, não é? Às vezes abordam um Sim. bocadinho isto, falam lá está, de algumas vidas passadas e de certas coisas que nós Uhum, trazemos desse uhum, uhum, passado uhum, uhum. para esta vida atual, não é? Por isso, Pois, não é pois. apenas o código da emoção, embora Não. realmente o próprio Dr. Bradley não fala muito disto. Sou-te Não. sincera, eu até tive que ir procurar mais informação sobre esta Uhum, parte uhum, fora, porque uhum. na própria formação achei que não ficou claro para mim, não é? Até porque é Não. uma coisa que faz confusão Sim, inicialmente. sim, Então tive sim, que ir à sim. procura e perceber também com outras pessoas, ok, o que é que eles querem dizer com isto? Não Pois é de é, ficar pois é. aprisionado no corpo energético sem a pessoa estar Pois, ainda nesta pois, encarnação, nesta pois, vida, no corpo pois, físico. pois, Pronto, mas pois. basicamente é isso, fica no corpo É. energético que depois a gente pode experienciar também no corpo físico, não é? Pois pode. Uhum. Ok, E chegamos à última. a última eu vou deixar para ti. Verdade. Esta vamos falar as duas, não é? Porque esta é que vai dar aqui tema para Pois, nós falarmos bastante, não é? pois, 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 E é pois. algo que também eu própria tenho estado a trabalhar muito com este tema e por isso é que eu Pois achei é. que era uma boa ideia trazermos para aqui, para esta live, que são as herdadas, não é? As Uhum, emoções uhum, herdadas e também podemos uhum, herdar não só emoções, também as energias de trauma e por aí fora. E uhum. que Pois é. realmente estas são aquelas que passam dos nossos pais para nós
e que, aliás, podem vir já de trás, não é? Podem ter começado antes dos nossos pais, podem vir de há várias gerações atrás. E, portanto, passam no próprio código genético, não é? É isto que estuda a epigenética. E nós até Pois é. podemos ir buscar aqui, eu sei que tu tens aí exemplos de estudos para falar, não é? Tem. E nós podemos ir aqui buscar imensos estudos. Eu, por acaso, estive a fazer uma pesquisa, já conhecia alguns estudos, mas estive a fazer uma pesquisa agora antes de entrarmos em direto. E, e hoje em dia encontram-se imensos estudos, imensas provas, e até mesmo médicos que já falam disto, do efeito que o próprio trauma ancestral tem nas gerações seguintes, não é? Um dos estudos que está neste momento a decorrer, que é muito interessante, é o do 11 de setembro, em Nova Iorque, não é? Quando houve quando os aviões foram contra as torres. E estão a fazer um estudo, começaram a fazer um estudo na altura, logo após o 11 de setembro, em mulheres grávidas, em 38 mulheres grávidas, para perceber, lá está, aqui até são os pré-natais, pronto. Olha que interessante. Mas para perceber o impacto que aquele trauma teve no bebê. Então, eles estão a medir o cortisol, tanto da mãe como do bebê, para perceber as alterações que existem. E é curioso porque o bebê, de facto, especialmente a partir de aquelas mães que já estavam acima do terceiro mês, não é? Essas realmente os filhos tiveram realmente a mesma alteração que as mães, porque as mães têm um nível de cortisol muito baixinho. O cortisol é a hormona que a gente associa ao stress, não é? Mas é aquela hormona que nós precisamos para ter energia de manhã, especialmente de manhã, e então quando nós medimos o cortisol de manhã ele deve estar alto, não é? Porque é para nós termos energia para irmos para o nosso dia a dia. E nessas mulheres e nos filhos das mulheres ele está baixinho. Ou seja, houve ali um problema na regulação do cortisol devido a este momento traumático e de stress que eles viveram. E depois o intuito do estudo é perceber, agora vamos ter que esperar alguns anos, mas é perceber o que é que vai acontecer aos filhos destes bebés. Não é? Destes bebés que experienciaram este evento quando estavam ainda na barriga da mãe. Portanto, esse vamos ter que esperar mais uns tempos, mas há outros, eu sei que tu tens outros, não é? Pois eu tenho um estudo muito interessante dos ratinhos. Pois foi feito um estudo, esse estudo é de 2013 e ele é do Dr. Cary Hessler. Ele é neurobiologista e é psiquiatra da Universidade de Emory, em Atlanta, nos Estados Unidos. Ele trabalhava com populações que tinham vícios e também alcoolismo em cidades como Nova York e viu que muitos dos comportamentos que ele tinha nos pacientes hoje, quando ia ver o histórico do paciente, ele via que o avô já era alcoólico, aí o pai ficou alcoólico e o filho ficou alcoólico. Então, aí ele viu a passagem das energias de uma geração para outra, como não se pode fazer um estudo clínico nesse sentido, não é? Em seres humanos, ele decidiu, junto com outro colega, fazer um estudo em ratinhos. Então, o que ele fez? Ele pegou ratinhos machos, colocou dentro de uma câmara, uma pequena jaulinha, e colocou o cheiro de uma substância, que agora eu esqueci o nome dela, mas não importa, uma substância que cheira a amêndoa e cerejas. Tá? Então foi o cheirinho dentro da câmara, os ratinhos machos estavam ali. E aí o que ele fez? Ele deu pequenos choques nos ratinhos. Não para machucar, Jesus, eu sou ex-veterinária. Não posso nem ouvir falar nesses estudos pré-clínicos, mas pronto, deu pequenos choquinhos. O que aconteceu? Depois de um certo tempo, os ratinhos associaram o cheiro da amêndoa, daquele químico, né? Com o choque e com o medo. Porque toda vez que eles levavam o choque, é claro, eles sentem o choque e ficavam ali estremecidos, ficavam com muito medo. Eles, então, depois dessa primeira fase, os ratinhos associaram isso e aí eles colocaram os ratos dentro da câmara somente com o cheiro. O que acontecia? Na hora. Os ratinhos estremeciam de medo, ficavam em pânico. Ai, Jesus, dói até o coraçãozinho, não é? Aí o que aconteceu? Eles cruzaram esses ratinhos com ratinhas que nunca tiveram sido expostas e para surpresa, não, porque eles já imaginavam que isso ia acontecer. A cria, até a terceira geração,
quando eram expostas ao cheiro da mesma substância química, o que acontecia com os ratinhos? Ficavam com medo, não é? Morriam de medo. Sim. E aí eles viram que realmente aquele trauma, imagina, os filhos, os filhotes nunca tinham tido contato com nenhum choque, com nada, mas só de sentir o cheiro, não é? Eles já levavam aquela reação. Então, sim, eles conseguiram provar ali que existia uma herança epigenética, que é o que eles dizem. E a teoria ainda não foi completamente explicada, porque eles não conseguem associar realmente o cheiro ao trauma. Eles acham que é uma metilação de DNA, mas eles ainda não conseguem. Não conseguem, ainda a ciência ainda não conseguiu provar. Pelo menos nesse estudo, eles não tinham conseguido. Mas foi provado, sim, que um trauma pode, sim, ser herdado dos ancestrais. E se isso acontece com os animais, a gente vê nas nossas sessões, não é, Marta? O tanto de energias de trauma que são passadas do trisavô, lá de 15, 16 gerações são passadas e a pessoa sofre hoje, nem sabe o porquê. Exatamente. Sim. E aconteceu comigo, não é? Do meu trisavô, ou seja, já vai há tantas gerações. Sabes o que eu acho curioso nisto? E eu não sei se tu vês este padrão em outras sessões. Eu ainda não, acho que ainda não tenho experiência para perceber ainda isso. No meu caso, eu percebi que eu primeiro tive que tirar muita camada das comuns, das minhas, sim, para chegar a essas, para chegar às que são herdadas, às mais ancestrais. Até porque depois também libertei muitas herdadas do meu pai, da minha mãe, não é? Sim, parece que vamos tirando camada a camada a camada, não é? Parece que vamos chegando cada vez mais lá atrás. Só que aquilo que me deixou completamente impressionada no meu caso é que eu não tinha noção do peso ancestral que eu carregava. Porque eu percebi-me, não é? Quando eu tive que pedir a tua ajuda, porque eu não estava a conseguir fazer em mim própria, era tão avassalador, não é? E era mesmo, que eu fiquei impressionada com aquele peso que a gente carrega, que nós não fazemos ideia que carregamos aquilo, não é? Eu já tinha tido, assim, uma pequena percepção, porque já tinha feito constelações familiares e já tinha, assim, uma pequena noção da história, mas não sabia que tinha sido tão intensa, não é? É mesmo intensa, era mesmo pesada, não é? E eu própria senti isso quando tu fizeste a libertação. Eu nem costumo sentir, e especialmente quando trabalhaste o meu trisavô, foi assim uma do luto, coisa, foi muito forte. Foi muito forte mesmo. Eu senti mesmo um peso, aí tive mesmo necessidade de processar eu aquela dor no momento, não é? De chorar, lá está, de libertar. Ou seja, apesar de vir do meu trisavô, como é que é possível vir uma carga tão pesada? Imagina, trisavô, bisavô, avô, pai, ainda passou para mim, quer dizer, não ficou diluído, quer dizer, se calhar ficou diluído ao longo do tempo, mas ainda assim, ainda era muito pesada. Não, a dor que ele sentiu, né, que foi a dor do luto, de perder ali o amor da vida dele, o que seja, então a frustração, o luto, o desencorajamento, realmente eu senti, quando fiz a sessão, eu senti a intensidade daquelas emoções. E era realmente algo tão forte, porque realmente uma emoção ou um trauma só é herdado quando ele é muito intenso. A pessoa sofre muito. E ali temos não somente as emoções que nós podemos passar, mas existe também o miasma, né, Marta? O miasma, que são padrões, são doenças que a pessoa pode ser tanto na parte física ou emocional, que a pessoa ela teve uma doença, teve aquele problema e não conseguiu curar, nunca conseguiu curar aquela doença. Aquela energia da doença, ela passa de geração para geração. E os miasmas já foram estudados pelo Dr. Hahnemann, que é da homeopatia, o fundador da homeopatia. E ele explica muito bem, existem vários tipos de miasmas. Então, são mais energias que nós herdamos. Eu já herdei não sei quantos miasmas. Eu estou sempre retirando miasma, principalmente da parte do meu pai. Verdade. Houve uma fase que também aparecia-me constantemente. Às vezes eu até achava, espera aí, será que há aqui alguma resistência? E estava a aparecer sempre o mesmo? Mas não, eram de facto diferentes. E tem-me acontecido com clientes também, de aparecerem imensos. Há clientes que aparecem com imensos miasmas. E sabes uma coisa interessante, é que eles também me aparecem muitas vezes associados à área que tu trabalhas muito, que é a área da abundância financeira, não é? Sim. Aparecem muitas vezes também associados a isso.
Pois, Se calhar pessoas são que miasmas perderam. diferentes. Sim, pode ser. Pessoas que perderam tudo, ficaram na miséria, passaram Uhum. fome, Pois. principalmente pessoas que passaram fome, pessoas da guerra, não é? Que sofreram com a guerra, aquele medo da escassez, não é? Isso leva a certas energias dentro de nós que nós não conseguimos, pronto, curar. Nunca Uhum. chegaram a perceber o que é abundância. Sim, Principalmente quem foi pela guerra, passou pela guerra, não é? O sim. Holocausto, isso já vem e depois a gente observa, né, nos clientes e ouve e lê nos estudos também, essas energias que vêm principalmente dessas pessoas que passaram por esses eventos. Eles não conseguiram processar, não conseguiram curar e passaram essas energias para frente, não é? E hoje a gente sente aquele, principalmente pessoas que têm muita, vivem com medo da escassez. O medo da escassez está em tudo, tá Sim. principalmente com o vírus Jesus. Ao Paulo, excelente. A gente fica muito feliz, Paulo, de estar aqui. Poxa, obrigada por estar aqui. Principalmente com o Covid, Jesus, a energia da escassez ficou assim disseminada E de e separação, ativou não é? separação. Sim, sim, estamos separados do Criador, estamos separados do tudo. Então isso Sim. ativou, e o problema é que se nós herdamos esses miasmas, essas emoções, quando nós passamos por situação semelhante, elas são ativadas. Aí é que Uhum. tá, Marta, elas são ativadas. Pois. Sim. É tão interessante, sabes? E depois estes miasmas, normalmente, pelo menos aquilo que eu tenho visto, são quase sempre herdados, não é? Passa sempre de Sim, geração em sempre verdade. geração. E sabes uma coisa muito interessante, que outro estudo que eu também que me lembro de estudar, quando estava a fazer o meu curso de terapêutica ortomolecular, estavas a falar agora nisto da escassez e de passarem fome e de passar de geração em geração, eu lembrei-me Sim, desse sim. estudo. Porque nós estamos muito habituados em acreditar só naqueles estudos que prova fisicamente aquilo que acontece, não é? Mas estas coisas acontecem também ao nível emocional. Mas o estudo era sobre a fome da Irlanda, a fome das batatas, ficou conhecida como a fome das batatas, que aconteceu em 1850, por aí, acho eu. Então, não sei se foi por causa da guerra, não sei. Sei que na Irlanda houve ali durante um período, não sei se foi um ano, se foi 10 anos, em que realmente a população passou muita fome. Não havia o que comer, passaram mesmo fome. E então eles só comiam batatas, porque era o único alimento que sobreviveu, acho que era o frio. Acho que foi assim uma era também de muito frio, e então era o único alimento que eles tinham para comer. E o que é que aconteceu depois nas gerações seguintes? Isto existem mesmo estudos, não me vou referir agora, não me lembro quais são, mas depois, se alguém quiser saber, eu posso procurar e partilhar. Fizeram estudos para perceber o impacto que aquele momento traumático, não é? Foi uma experiência traumática partilhada, Pois foi, não partilhado. é? Partilhada. É. Qual foi o impacto que aquilo teve nas gerações seguintes? E então, não sei se sabias, mas na Irlanda existe uma taxa de obesidade mesmo muito grande, assim, das Muito maiores da grande. Europa. Aham. Então, o impacto que eles tiveram foi este, foi a geração seguinte, houve uma adaptação epigenética. As gerações seguintes, o que é que fizeram? Começaram a acumular mais gordura. O metabolismo ficou mais Olha, lento para olha. acumular mais gordura. Para quê? Para proteção, para se Claro, acontecer claro, outra vez uma claro. situação de muita fome, eu se tiver muita gordura acumulada, eu aguento mais tempo, não é? Não há tanto Claro, risco de eu morrer. claro, Então há claro. aqui uma adaptação genética que foi causada por um trauma da fome. É o conflito existencial, não é? Que nem o Dr. Gerd Hammer, da Nova Medicina Germânica, ele fala, a obesidade vem principalmente do conflito da escassez, do conflito existencial, de eu não ter o suficiente para existir, não Sim. é? E por isso, o que acontece? Eu tenho que comer para acumular, para não desaparecer. É um conflito muito ali existencial mesmo, né? De não pertencer à terra, de sumir, do abandono, de eu abandonar onde Também. eu estou, né? Do abandono, muito conflito do abandono. Eu acho isso incrível. Eu não trabalho, não tenho clientes nessa área, não tenho clientes obesos, com obesidade, mas é algo assim incrível também para se explorar, para Sim, trabalhar, não é? Para ver o conflito muito. de onde vem, de que geração que vem, porque com certeza tem energias herdadas, com Sim, certeza, sim. com Eu também certeza. vejo, no caso, não trabalho muito com obesidade, mas estou-me a lembrar assim, de Também alguns não. casos, não é bem obesidade, mas às vezes existe também um conflito, pronto, neste caso comum, da própria pessoa,
que vem da infância, onde ela não se sentiu vista, não é? Uhum, Então uhum. ela aumenta de tamanho para Ah, se que sentir interessante. vista, não é? Olha que Acontece assim, interessante. acontece também, por exemplo, crianças que viveram imaginemos que a mãe sofria de violência doméstica e Uhum. a criança, enquanto criança, não tinha capacidade de proteger a mãe, não é? Então ela ao Poxa, crescer, ela tornou-se mais forte, literalmente mais forte, olha para que conseguir interessante. vir a proteger a mãe. Sim, vêm-se assim conflitos emocionais tão interessantes e claro que se calhar muitos deles já vêm de trás, não é? A gente não sabe a história que está para trás. É por isso que eu Poxa. gosto muito também das constelações familiares, para Aham. perceber a Uhum. história, Uhum. Uhum. porque eu acredito que também é um ótimo complemento a esta terapia. Quando a pessoa consegue perceber a história, Uhum. nós também conseguimos trabalhar, se calhar, mais facilmente a própria Pois história e é, a herança da pessoa, não é? pois é, pois é. Olha, Pois queres acrescentar é. algo mais sobre as idades? Ou... Pois, as herdadas é realmente isso que a gente falou, e olha, não tem uma sessão com cliente que eu não Não encontro aparece. energia, não, que não apareça as herdadas. Sim. Quer que seja na área da abundância, ou seja, a área do abuso, da pessoa, da baixa autoestima, que eu trabalho muito com a parte de autoestima também, não é? Não tem uma sessão que não aparece uma emoção Uhum. herdada. Então, as emoções herdadas, as energias herdadas, os traumas também são passados, são energias mais densas, como falamos na outra live, não é? Nós estávamos falando um pouquinho do trauma. Eles são mais densos, eles também passam de uma pessoa para outra, de uma geração para outra. E eu trabalho muito, muito com a energia de trauma. Tem até uma lista, a Marta também deve ter a mesma lista, a Uhum. lista dos traumas, não é? Em que Sim. nós, através do teste muscular, nós conseguimos, por exemplo, para o problema do meu cliente, essa incapacidade dele falar a verdade dele, de tomar decisões. Eu tenho um cliente empresário que ele tem muita dificuldade em falar a verdade dele, em dizer o que ele pensa, em tomar decisões. Então, o que aparece ali são principalmente traumas, também traumas que foram herdados da parte do pai. O pai já tinha certos desequilíbrios e que já vem desde outras gerações. Então, como, por exemplo, o trauma de ter sido muito humilhado. A humilhação apareceu ali. Então, apareceu também o fracasso, que já vem lá de trás, passou de um para o outro. E o pai fez com que o filho também sentisse as mesmas emoções, que fosse, ele humilhou o filho, fez com que o filho se sentisse um fracassado. Disse para o filho que o filho não era bom o suficiente, como ele era. Uhum. Sempre a crítica muito grande. Mas essa eram energias, o que eu ajudo também os meus clientes, eu faço uma sessão meio que um coaching com o cliente, para ele entender que se o pai dele tratou ele assim, é porque ele também recebeu um tratamento assim. Porque existiam energias dentro dele que já vêm de antepassados, muitas vezes. E por Sim. isso, e essas energias vieram para ser curadas. Vieram Uhum. para ser curadas, não é? Claro. Costuma-se dizer que um pai traumatizado traumatiza, não é? Quando não Pois, tem consciência, quando não se cura, vai traumatizar as pois, gerações seguintes. Olha, é. estava-me aqui a lembrar da minha história, estava aqui a pensar que nós falámos um bocadinho, mas pegando aqui também no meu exemplo, tu estavas a falar da área financeira, não é? Dos Sim, executivos, não é? Eu vou pegar aqui na área das relações, um bocadinho, das sim, sim, relações sim, sim. amorosas, não é? Sim, sim. Foi muito interessante perceber, pronto, na parte que nós trabalhamos, e eu pedi-te mesmo para trabalhar isso especificamente, porque eu sentia que havia alguma coisa Sim. Uhum. especificamente a atrapalhar as relações amorosas da família, não é? Pois, Mais de um lado da família. sim. E porque eu via o padrão, é isso que estavas a falar, passa de pai para filho, para os filhos e depois dos filhos não é? Para os outros filhos, para os seus próprios filhos, e eu via este padrão na família, eu via o padrão nos homens, mas que eu também acabei por ir dar aqui um pouquinho. E já vinha da minha trisavó, não Pois. é? Podes revelar a Ah, história, estás à vontade, podes falar um bocadinho sobre não, isso. conta tu, não, conta tu. É a tua história, minha querida. Pode contar, não, pode contar, deixa pra ti. Daquilo que tu percebeste, e eu também, não é? É sempre Uhum. daquilo que nós percebemos. Isto já vem dos meus três avós, e a minha trisavó sentiu que o meu trisavô não amava, não é? Sentiu-se traída por ele, então ela passou a odiar os homens, a odiá-lo a ele, Pois. a odiar os homens,
E aquela energia de trauma toda que ela sentiu no momento, de ódio, de ressentimento, agora não me estou a lembrar do que é que surgiu, mas sei que era o ódio, a raiva, não A era? raiva, A o ódio, a raiva, raiva, o ressentimento, a exatamente. injustiça, o sentimento de Sim, injustiça. exatamente. Pronto, É. passou tudo para as gerações seguintes, não é? Todos nós, eu tinha esses traumas todos, portanto, os outros acima de mim também deveriam ter. E eu acredito que estava mesmo a afetar as relações amorosas. Porquê? Porque eu via que havia um padrão na relação em que, lá está, o companheiro, normalmente são os homens, mas pronto, também vejo um bocadinho nas mulheres. Havia um tratamento, um tipo de tratamento para com a sua companheira, não é? Em que são pessoas muito críticas, são pessoas em que é mesmo isso, estão sempre a criticar o companheiro, nunca fazem nada certo, nunca fazem nada correto. Parece que fazem sempre tudo errado. Havia sempre esta crítica. E às vezes pessoas que eu sei que elas gostam muito uma da outra, mas mesmo assim, e eu própria sentia este padrão eu parece que só me focava naquilo que o outro faz mal, não é? Que o meu companheiro faz mal. E não percebia porquê. Até ficava Pois, frustrada, porque era assim, que pois. raios, quer dizer, eu não quero ser Não, assim, e parece que há aqui uma pois. coisa que não me deixa mudar o padrão. E eram essas energias de trama. Achei tão interessante isso aparecer. E depois tu perceberes a tua história, tu entenderes de onde é que isto vem, Pois traz-te é também tão muita lindo. leveza. Porque eu achava É. assim, não, eu é que estou errada, eu é que sou isto, eu é que sou aquilo. Não, isto já vem de trás, Já não vem é? de trás, né? Foi tão Pois. interessante. Não, a tua história foi incrível, tanto dos dois lados, tanto da trisavó, do trisavô, porque o trisavô, ele perdeu o amor da vida dela, que não era a Sim, trisavó que dela, não não era. era, não era. Ele se apaixonou por outra mulher e ela morreu muito cedo. Então, quando eu fiz a sessão da Marta, ele apareceu para mim, pronto, senti a energia dele. E a energia que ele passou era a dor do luto. Eu perdi o amor da minha vida. Foi algo assim que me estremeceu o corpo todo, era uma tristeza. Eu perdi o meu amor. E ele passou toda aquela dor do luto, do desespero, do abandono para a linhagem dele, para todos os anos depois que vieram, né? A linhagem Então genética, inclusive a repara, Marta. repara, nós herdamos assim uma camada de coisas dos dois. Dos dois lados, pois, herdou na realidade dos dois. Então, e aí a Marta entende hoje o porquê de certos comportamentos na vida dela. Então, muitas coisas que nós não entendemos hoje na nossa vida, por que, que a gente sente isso? Por que a gente se comporta assim com o nosso companheiro? Ou no trabalho, ou às vezes não é nem nosso, às vezes vem de ancestrais. São energias que os nossos ancestrais, na realidade, mandaram para frente, e nós estamos aqui para curar, para ajudá-los a curar. Porque quando eu libertei da Marta aquela energia, tanto as energias da trisavó quanto do trisavô, eu libertei de todos. E não imagina a gratidão desses espíritos que estavam aqui do meu lado, porque eu sinto a presença deles. Eles vêm e pedem a minha ajuda. É uma gratidão tão grande, é algo tão lindo que eu começo a chorar nas minhas sessões. Eu falo que as sessões da Marta são as sessões mais lindas que eu já fiz. Porque é tanta gratidão desses ancestrais que estão aqui, porque a gente está ajudando eles a retirar essa carga do E, espírito deles, e da a minha alma família deles. também, os vivos ainda, não é? Foi, e dos vivos, claro, tirou dos filhos, principalmente dos seus filhos, não é? Que pode ter Sim. passado para eles. Então, é algo lindo, é algo aqui que eu digo, pessoal, vocês que estão assistindo essa live hoje, têm filhos ou não têm, não importa. Se libertem dessas energias. É o melhor presente que vocês podem dar para vocês, para os seus filhos, para os seus ancestrais. É a coisa Sim, mais linda que sim, existe. sim. Eu É, quando, nestas duas sessões que tu fizeste, eu fiquei extremamente grata, não só por mim, não é? Mas por saber que eu estou a curar a história da família. Ou seja, não é só, não estou a pois. curar só a mim, eu estou a curar uma série de pessoas, não é? Muitas. Tantas, não só os meus filhos, mas os que estão atrás de mim, tantos, não é? Pois Tios, é. pais, não é? Tanta Pois, gente que pois. beneficia deste trabalho. Pois, pois, Por pois. isso isso Eu sinto-me muito honrada até. honrada, não é? Não, eu quando eu te liberto as emoções herdadas, principalmente da parte do meu pai e da minha mãe também, eu peço para que sejam retiradas de todos os primos, de todos os tios, de todas as tias, que todos eles também sejam libertados dessas energias, que elas sejam Sim. curadas, né? Para que a gente possa ser quem a gente é.
para que a gente possa estar aqui, né, e preencher o nosso propósito de vida, seguir o caminho da nossa alma. E sermos seres felizes, não é? Que é isso que andamos à procura, é da felicidade. É a felicidade. É isso. É isso, minha querida. Então, Olha, pois, se alguém olha, quiser colocar alguma questão, podem colocar aí pois. nos comentários. Se alguém tiver alguma questão. Alguma dúvida? Olha, tens assim algo planeado agora, alguma masterclass que queiras falar? Pois, no momento ainda estou ainda na criação da próxima Masterclass para julho. Boa. Ainda não cheguei nela, mas logo logo vou estar a anunciar lá no Instagram. Vou estar a Tu anunciar. E tu? tiveste. Eu tenho É? um workshop agora este sábado, mas Aham. só há mesmo uma vaga aqui perto de mim, em Esposende, no norte, mas Que se quiserem ficar maravilha. com esta vaga, acho que ainda vão a tempo. Mas sei que tu Uhum. falaste um bocadinho sobre. Vou aproveitar aqui estes últimos minutinhos. Falei que falaste sobre a ascensão na tua última Sim, masterclass e eu sim, vou sim, sim. aproveitar aqui estes últimos minutos porque tenho muitas clientes que me têm contactado com sintomas muito estranhos, não é? Claro que isto era preciso uma ou várias lives só para falar do tema da ascensão, Pois. mas só para deixar aqui um bocadinho no ar. Queres falar um bocadinho, não é? Explicar só que estamos a receber muita energia e que pode causar Sim, aqui sim, sintomas. sim, sim. Nós podemos, inclusive, falar disso na próxima live, falarmos Uhum, um pouquinho sobre ascensão. Mas, no momento, nós estamos recebendo muito essa energia fotônica, energia que vem do universo, da Terra, do centro da Terra. E essa energia, ela tem essa informação divina, a inteligência de Deus, a inteligência do universo, não é? E chega até nós e ela está ali para trazer a luz para dentro de nós, a luz para o nosso corpo, para nossas células. E se essa luz encontra energia densa, que são tudo que a gente falou hoje, as energias herdadas, as que nós criamos, absorvidas, se tem energia densa dentro de nós, o que acontece? Nós vamos ter sintomas de ascensão. Principalmente se nós temos dificuldade em libertar dessas energias. Então, no momento, muitas pessoas estão tendo muitos sintomas. Semana passada foi uma semana muito difícil, muita energia vindo para a Terra, vindo da Terra e vindo para nós. Então, muita gente com dores de cabeça, pressão na cabeça, se sentindo extremamente ansiosos ou deprimidos, chorando, sem ter uma causa específica. E um dos sintomas mais estranhos que eu comecei a sentir e nunca tive na minha vida é a tontura. É perder o equilíbrio. Simplesmente por quê? Porque aqui tá tudo sendo... O nosso DNA começa a mudar com essa energia que vem. Então, cada pessoa vai reagir de uma maneira. Muito importante é que vocês saibam que vocês não estão ficando malucos, ninguém tá. Não estão doentes. É claro, temos que ir no médico, temos que checar, sempre fazer todos os exames. Eu vou ao médico para ver se meu cérebro tá normal. Eu vou sim, tem que checar, não é? Mas eu sei que é o resultado dessas energias. Pra gente, o quê? Que está acontecendo? A ascensão, que é a elevação da nossa frequência, da nossa vibração. Estamos ascendendo na luz e no amor divino. E para isso, temos que deixar ir tudo que não nos serve mais. Essas energias densas, essas energias de tristeza, de traumas, de antepassados. Nós temos que transmutar tudo isso. E até lá, pode ser sim que continuamos a sentir muito ansiosos, muito cansados. A Marta sente o cansaço, não é, Marta? sim, nestes Sente a últimos dias. exaustão. E não É. só, eu senti também, estes últimos dias foi cansaço e uma maior necessidade de dormir. Na Uhum. semana passada aconteceu-me algo muito interessante, que é algo que as minhas clientes também têm sentido muito. Uhum. Eu já não sentia dores articulares há muito tempo. Há muito tempo, porque eu tinha Ok. artrite reumatoide. Sim. Então, a semana passada, houve um dia que à noite começou-me a doer o pulso esquerdo. E foi tão Aham. engraçado, porque quando surgiu a artrite reumatoide, o primeiro sintoma que eu tive foi exatamente nos pulsos. Tá Então vendo? parece que estava a libertar algo muito antigo, não é? Muito antigo. Certeza. E depois, Certeza. aquilo passou, num dia passou. E depois no Uhum. dia Uhum. seguinte acordei com dor na coluna, mesmo na coluna, no centro, Uhum. Uhum. em toda a coluna, Uhum. mas era mais ao Uhum. toque. Mas aquilo passou, ou seja, eu percebi que aquilo era Uhum. mesmo um sintoma Uhum. De quase ascensão. 100% que era a Uhum. certeza de ser a ascensão. Sim, Pois. Nós podemos fazer uma live, pelo menos falar uma grande parte da live sobre ele, acho porque que tem sim. muitas dicas que vamos fazer, tem muitas dicas para dar para vocês todos. Eu fiz a minha masterclass, está em inglês,
quem entende inglês pode ir lá, já tá lá, qualquer um pode comprar, tem ativações de DNA, eu falo tudo sobre ascensão, eu faço libertação de energias, é algo muito lindo, foi gravado live, mas já tá lá no meu site, vocês podem entrar. Mas nós vamos fazer uma live aqui também para falar. O que é Sim, importante. porque há poucas pessoas que sabem o que é e que sabem, e há muita gente que não sabe aquilo que o planeta está neste momento a sofrer, não é? E a passar o processo todo. Então, acho que sim, temos que começar a expandir a mente das pessoas, porque Então há pessoas que olham para estes temas e ai, não, isso é esquisito, isso é estranho. Mas o certo é que elas depois sentem os sintomas no corpo e perguntam-se, mas o que é que está a acontecer, não é? Porque isto é real, está mesmo a acontecer. É real. E toda a gente está a sentir. Eu mesmo, não só clientes, até familiares. A minha mãe, que teve agora também, na semana passada, teve muito mal por causa disto. Já passou. Mas minha mãe também ficou muito mal. Eu tive sintomas que nunca tive na minha vida. Eu falei, Jesus, eu não consigo andar, eu tenho que me segurar pelas paredes. Meu Deus. Sim. O que é isso? Então, isso faz parte da ascensão. Não quer dizer que eu não vou checar no médico, porque eu vou checar tudo. Sim. Sempre. Para quem está assistindo aqui, tá bem? Mas a gente tem que saber que é um processo que está acontecendo com todos os seres vivos no momento, no planeta Terra. Tá bem? Quem quiser a live sobre a ascensão, que deixe aí nos comentários, que é para nós sabermos se há aqui interessados. Ótimo! Quem estiver interessado, pois, na live sobre a ascensão, diz para nós e nós vamos planejar então a próxima e vamos falar sobre tópico, tá bem? Exatamente. Olha, Andreia, quero-te agradecer por todas as tuas partilhas e quero agradecer também às pessoas que nos estiveram aqui a assistir. Nós ainda não temos data para a próxima, não é? Porque entretanto também eu vou de férias, mas a gente vai agendar e depois a gente partilha nas redes sociais. Agradeço também por todo o teu carinho, por estares aqui, dividindo essas informações maravilhosas para a humanidade. Obrigada. Exatamente. Obrigada e um beijinho grande para ti e para todos que estiveram a assistir. Fiquem todos bem. Um beijinho a todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.